Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Nós estamos na Academia de Pregadores com as nossas aulas das lições bíblicas de Escola Dominical deste nosso terceiro trimestre de 2019. Estamos estudando sobre a mordomia cristã, com lições comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, professor universitário, um grande homem de Deus, escritor de vários livros publicados pela CPAD. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 8, é a lição do dia 25 de agosto de 2019, onde nós trataremos sobre a mordomia do tempo. A mordomia do tempo. Nós sabemos que uma das coisas mais difíceis de serem administradas na nossa vida é justamente o tempo. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que ninguém tem hoje, é tempo. Falta-nos tempo diante de tantas atividades, diante de tanta correria da vida, todos nós com as nossas dificuldades e com as nossas responsabilidades. Se não tivermos cuidado, o tempo nos arrebata, o tempo nos toma e nós não conseguimos resolver nada. É preciso aprender a administrar bem o tempo, porque se administrarmos bem o tempo, nós aprenderemos a administrar bem a nossa própria vida. Uma coisa é certa, Deus dá o mesmo tempo para todas as pessoas. Não existe um dia de 24 horas para um e um dia de 20 horas para outro. O tempo é o mesmo para todos. A diferença é a maneira como nós administramos esse tempo. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre isso, a mordomia do tempo, como ser mordomos do tempo, como administrar o tempo, como usar o nosso tempo para glorificar o nome de Jesus e para viver também uma vida com qualidade. O texto áureo da nossa lição está em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, que nos diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios ou como desentendidos, como gente nova, como aqueles que não têm compreensão, não como nércios ou como loucos, até que o termo novo não se enquadra muito bem aqui, porque o termo novo Paulo vai utilizar para neófito, mas aqui como pessoas que não têm inteligência, entendimento, não têm conhecimento, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O que é remir o tempo? É usar o tempo de forma inteligente, é usar o tempo de forma sábia, é aproveitar o tempo para fazer dentro do tempo que se tem tudo aquilo que nós não temos tempo de fazer. Então, o tempo deve ser aproveitado e Paulo vai falar aos crentes da igreja de Éfeso que eles deveriam remir o tempo. Verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido. O tempo é o único bem que nós não recuperamos. Passou, foi. Não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Aproveitar com inteligência, com raciocínio, aproveitar bem o tempo que Deus nos concede. Ponto central da nossa lição. Devemos aproveitar o tempo diligentemente. O que é ter diligência? É se esforçar, é ter cuidado, é ter zelo, é fazer com critério. Isto é ser diligente. Vamos aos objetivos da nossa lição. Objetivo geral da nossa lição: conscientizar de que o tempo não pode ser desperdiçado, mas aproveitado diligentemente. Esse é o objetivo de toda a lição. Objetivo específico, os objetivos específicos da nossa lição: primeiro, conceituar o tempo; segundo, salientar a mordomia do tempo; e terceiro, mostrar como aproveitar o tempo, como utilizar bem o nosso tempo, como fazer que o nosso tempo seja importante, essencial e seja uma ferramenta para que os nossos problemas sejam resolvidos dentro do tempo que dispomos. Leitura bíblica em classe. Está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 ao 8, um célebre texto
de Salomão, um célebre texto do sábio, nos ensinando que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar ou de coser. Tempo de estar calçado, calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem num dia de domingo na nossa igreja. Ministrei uma palavra que Deus plantou em meu coração sobre esse texto. E o foco da ministração foi: qual é o tempo que você está vivendo? Precisamos entender o tempo que vivemos. A Bíblia está nos dizendo aqui nesse texto, a palavra de Deus nos ensina que há tempo para todas as coisas. Então, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o tempo de Deus para este momento da nossa vida? Se nós entendermos isto, nós conseguiremos viver este tempo de forma muito mais qualitativa. Existem pessoas que, infelizmente, querem brigar contra o tempo. Às vezes, Deus está direcionando a pessoa para viver um tempo que ela não gostaria. No texto que lemos, diz que há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de rir, mas também tempo de chorar. E nós precisamos entender qual é o tempo de Deus para a nossa vida, a fim de que nós estejamos preparados para viver todo o tempo que Deus nos oportuniza. Uma coisa é certa: Deus está conosco em todo o tempo. Vou repetir: Deus está conosco em todo o tempo. Seja ele o tempo de rir ou o tempo de chorar, seja ele o tempo de abraçar ou de se afastar, seja ele o tempo de nascer ou o tempo de morrer, Deus sempre está conosco em todo o tempo. E nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus da melhor forma possível. Então a primeira pergunta é essa: qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo que Deus está permitindo agora para você? Você está entendendo este tempo, compreendendo este tempo? Se você entendeu e compreendeu, a segunda pergunta é necessária: como você está vivendo este tempo? Está vivendo de forma qualitativa, buscando a presença de Deus, ao lado do Senhor, se fortalecendo em Cristo, se lançando nas suas promessas? Então precisamos viver cada tempo da nossa vida, por mais difícil. É lógico que se nós pudéssemos escolher, todos nós escolheríamos viver só tempos de paz, só tempo de rir, só tempo de plantar, só tempo de colher, só tempo de alegria, só tempo de prazer. Nós escolheríamos viver só esse tempo. Mas eu aprendi na vida que tudo passa. As coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. E nós precisamos ter um aprendizado. No próprio livro de Eclesiastes, Salomão fala sobre a vaidade. O que é a vaidade? É aquilo que passa. São coisas vãs que passam e não deixam nenhum proveito para a nossa vida. Isto é vaidade. Aprendamos com cada tempo que Deus nos oportuniza a viver. Porque se nós aprendermos a viver o tempo de Deus, nós viveremos no tempo de Deus, ou viveremos no nosso tempo, o tempo de Deus, no tempo certo. E seremos felizes em todo o tempo. Vamos aos comentários da nossa lição. No nosso primeiro ponto, o pastor Elinaldo Renovato vai tratar sobre os conceitos, alguns conceitos importantes.
E o primeiro conceito que ele vai tratar é o conceito de tempo. E ele define o tempo da seguinte forma: tempo significa a série ininterrupta e eterna de instantes. É a medida arbitrária da duração das coisas. É a época determinada. É a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, a épocas, os dias, horas, as semanas, os séculos e etc. Então, o que é o tempo? O tempo é esta sucessão dos dias, das horas, dos segundos. É o tempo que passa, é o tempo que vai. A gente costuma dizer que o tempo está passando muito rápido, mas é porque nós estamos cada vez mais envolvidos em diversas atividades e o nosso tempo ficou muito curto pelo volume de atividades que nós fomos nos envolvendo com elas. Então a gente precisa realmente administrar esse tempo. O primeiro ponto são conceitos, são tão somente conceitos que o pastor Elinaldo Renovato está nos propondo. No segundo parágrafo, ele vai tratar sobre o tempo na Bíblia e na teologia. E ele vai utilizar alguns termos bíblicos para isso. No princípio, que é na eternidade. Então, este livro de Gênesis fala de um momento, um início de todas as coisas. É um tempo inicial de todas as coisas. Depois ele vai usar o termo Yom, que é a palavra hebraica que corresponde ao dia natural, que é o dia de 24 horas. Depois o pastor Elinaldo Renovato vai nos falar sobre o Cronos, que é o nosso tempo. O tempo cronológico é o tempo sucessivo que pode ser medido, é o tempo que nós medimos no relógio, é o tempo que nós medimos no calendário, é o tempo onde as coisas vão acontecendo de forma sucessiva, tempo que nós esperamos, é um tempo dentro da esfera da vida humana. E ele vai também falar sobre o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O Kairos nós chamamos de tempo qualitativo. É o tempo onde as coisas acontecem dentro do tempo determinado, onde as coisas acontecem exatamente dentro do tempo que vai acontecer. O nosso tempo é cronológico. Hoje, amanhã e depois e depois. E nós conhecemos o hoje, conhecemos o ontem e não conhecemos o amanhã. O tempo de Deus é diferente, porque Deus não está limitado pelo tempo. O tempo de Deus é um tempo qualitativo, porque Deus perpassa todo o tempo. Deus está no passado, como está no presente e está no futuro, porque Deus já conhece o futuro, Ele já está lá na frente. Ele é o Deus que cria a eternidade. Antes que a eternidade existisse, Deus cria a eternidade. Eternidade é aquilo que tem começo e não tem fim. Deus já existia antes do começo. É por isso que no princípio Ele criou todas as coisas. Isaías, no capítulo 9, falando do Messias, do Filho de Deus, que é também Deus, ele diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Então ele criou a eternidade, ele fez a eternidade existir para a glória do seu nome. Então Deus é atemporal. Sendo Deus atemporal, a visão de Deus perpassa por todos os tempos, por todas as esferas do tempo, em todas as esferas do tempo, Deus está sempre presente. Ele não era, ele é. Ele é no passado, é no presente e é no futuro. Ele não era no passado, é no presente e será no futuro. Ele sempre é. Ele é o Deus presente porque ele controla todo o tempo. Ele manipula o tempo, ele tem o controle de tudo isso, porque ele criou, ele é dono do tempo, ele é dono das estações, ele é dono de tudo. Então o tempo de Deus é o Kairos por isso. Deus não é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa porque o nosso tempo é o Cronos. É o tempo cronológico. A gente não esperava que fosse acontecer agora, e isso aconteceu. Porque a gente não tem a visão do futuro. Nós conhecemos o passado, aquilo que a gente não esquece.
Nós estamos conhecendo o presente e não temos a visão do futuro. Deus não. Deus domina o passado, Deus está no presente e Ele tem o controle do futuro. Ele não é pego de surpresa, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas antes que as coisas acontecem. Ele é presciente, porque Ele sabe que vai acontecer antes que as coisas aconteçam. Então o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo qualitativo. E nós precisamos viver o nosso tempo. Aqui está a nossa dificuldade. Nós precisamos viver o Cronos, que é o tempo cronológico, um dia após o outro. E por isso Jesus disse aos discípulos, basta cada dia o seu mal. Ele estava encarnado e limitado pelo tempo. Então nós vivemos no Cronos, mas a nossa esperança está no Kairos. Nós vivemos o Cronos, o dia sucessivo, mas com a fé no Deus do Kairos. E aquilo que nós esperávamos que deveria acontecer hoje e que não aconteceu, nós temos que confiar que Deus é o Senhor do tempo, o dono do tempo, Ele tem o controle do tempo. E tudo que precisa acontecer dentro do tempo de Deus vai acontecer no nosso tempo. Paulo, escrevendo em Romanos, diz que Deus é Deus de vivos e de mortos, e que chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Paulo está falando para seres humanos que vivem o Cronos. Então Paulo está dizendo, no tempo de vocês, que é o Cronos, não existe, mas no tempo de Deus, que é o Kairos, que é o tempo qualitativo, já está pronto. Então Deus traz à existência o que não existe como se já existisse. Na verdade, já existe. No mundo de Deus já existe. No nosso não, porque ainda não foi revelado o tempo em que aquilo que nós precisamos há de se manifestar. Mas o tempo de Deus é o Kairos, onde nada precisa ser revelado, onde Deus já está vendo, onde Deus já conhece, onde Ele tem o controle. No Cronos, tudo tem que ser revelado. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, todas as coisas já estão patentes aos olhos de Deus. Ele já controla, Ele já vê tudo. Então nós precisamos, e isso é difícil para nós seres humanos, nós precisamos aprender a viver o Cronos, porque nós estamos limitados ao Cronos, à cronologia. Nós estamos limitados no Cronos, mas a nossa fé precisa estar vivendo o Kairos, o tempo de Deus, o tempo de qualidade, o tempo em que as coisas já estão acontecendo. Então, se você quer que algo aconteça, e é da vontade de Deus, e Deus já te falou que vai acontecer, no mundo de Deus já está pronto. Aí nós precisamos acreditar nisso. Viver o Cronos com a esperança no Kairos. Viver com os pés no Cronos, mas com a mente no Kairos. Viver na sucessividade do Cronos, mas com a expectativa de que o Kairos de Deus, o tempo de Deus, já está chegando e todas as coisas irão acontecer dentro da vontade de Deus. Eu penso que isso é magnífico. Eu penso que isso é algo grandioso, algo maravilhoso para a nossa vida. E o Espírito Santo é capaz de gerar em nós essa motivação, de nos dar o que nós precisamos, a fim de que nós não desesperemos, a fim de que nós não nos tornemos ansiosos. Porque quem vive o Cronos sem a expectativa do Kairos se torna ansioso. E a ansiedade nos faz perder a confiança em Deus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. A mordomia do tempo. Pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre nós remirmos o tempo. E nós já tratamos disso aqui, sobre o que é remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo com qualidade. Fazer com que o tempo seja uma ferramenta para que a gente execute tudo o que é necessário dentro do tempo que temos. Repito, eu irei falar isso no final da aula, mas eu repito novamente, porque eu já disse no início. Não existe um dia de 24 horas para alguns e um dia de 20 horas para outro. Deus dá o mesmo tempo para todas as pessoas. Nós precisamos aprender a remir o tempo, planejar o tempo. Nós precisamos aprender a usar o tempo para aquilo que é necessário. Então, o que é remir o tempo? Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Faça cursos completos de teologia,
Hebraico Bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Não desperdiçá-lo. Hoje, um grande inimigo do tempo são as redes sociais. As mídias sociais, que tentam nos prender, que tentam nos afastar daquilo que nós precisamos fazer, tentam nos alienar do tempo. As mídias sociais tentam nos alienar do tempo. Se a gente não tiver cuidado, a gente pega um celular, a gente começa a navegar na rede social e o tempo passa, o tempo voa. E é possível que depois, como já aconteceu comigo, é possível que já aconteceu com você que está me ouvindo também, dá na gente uma frustração de pensar, gente, eu fiquei 2 horas navegando em coisas que não haviam necessidade, que na verdade não estão produzindo nada benéfico. Então nós precisamos aprender a remir o tempo. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo, aproveitar o tempo para fazer aquilo que nós precisamos fazer dentro do tempo oportuno. Segundo parágrafo do segundo ponto. Contar o tempo. Contar o tempo. O salmista, no Salmo 90, o versículo 12, ele ora a Deus dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O salmista está pedindo a Deus que o ensine a contar o tempo, a fim de alcançar um coração sábio. Agora, o que quer dizer isso? Contar o tempo quer dizer considerar a brevidade da vida. É isso que o salmista está dizendo. Brevidade. A vida passa rápido demais, rápida demais. A vida passa como um sopro. Quem já passou dos 40, como é o meu caso, às vezes eu fico pensando, um dia desses eu era um menino de 16, 17 anos, que estava louco para fazer 18 anos para ser maior de idade, para ser independente. Os 18 passaram, já passaram mais de 18, daqui a pouco vira outros 18. Tempo passa rápido demais. E aí o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a considerar o nosso tempo, de forma que alcancemos um coração sábio. O que é ter sabedoria? Neste caso, o salmista está dizendo, Senhor, neste breve tempo de vida que eu tenho, me ensina a alcançar a sabedoria que eu preciso para viver. Meu querido, nós precisamos orar a Deus e pedir sabedoria para que a gente cresça, amadureça o mais rápido possível, para que a gente alcance um coração sábio e um coração inteligente o mais rápido possível. É isso que o salmista está pedindo no Salmo 90 e o versículo 12. Será possível contar os nossos dias? Não é simplesmente contar os dias. Perdão, é considerá-los. Contar aqui tem a ideia de considerá-los. Ele está dizendo, ensina-me a viver os dias de forma que eu faça com que esses dias resulte em bênçãos, em inteligência e num coração sábio, para que eu possa viver conforme a tua vontade. Terceiro parágrafo do segundo ponto. Pastor Elinaldo Renovato vai falar sobre a prestação de contas. Deus vai pedir conta do tempo que ele nos deu. Aliás, tudo que nós temos, nós vamos prestar contas. Eu só quero que, mais uma vez, a gente compreenda, já disse isso, se não me falha a memória, na primeira aula, eu quero que a gente compreenda o seguinte, não estou dizendo isso aqui de forma a meter medo em ninguém. Ah, mas Deus vai cobrar. Calma. É só nós administrarmos bem. Quem administra bem o tempo não precisa ter medo da cobrança de Deus.
É lógico que nós vamos cometer falhas. Agora, a proporção que nós vamos amadurecendo, que nós vamos crescendo, nós precisamos aprender e fazer melhor. Fazer melhor a cada dia, ok? Então, Deus vai pedir conta, mas isso não quer dizer que a gente precisa viver amedrontado por este Deus que pede contas. Terceiro ponto da nossa lição. Como aproveitar bem o tempo? Como podemos aproveitar bem o tempo? Primeiro parágrafo. Use o tempo para Deus. Usar o tempo para Deus. O que é usar o tempo para Deus? Usar o tempo para Deus é dedicar os nossos momentos da vida devocional diária, de oração e de estudo da palavra de Deus. Isso não pode faltar em nossa vida. Se nós não tivermos cuidado, nós temos tempo para tudo e não temos tempo para uma vida devocional. O que é uma vida devocional? É uma vida de devoção, uma vida de adoração a Deus. Principalmente nós obreiros precisamos ter cuidado para que a palavra de Deus não se torne para nós tão somente ferramenta de trabalho. Eu vou ler a Bíblia para estudar, eu vou ler a Bíblia para ministrar uma aula, eu vou ler a Bíblia para preparar um estudo da palavra de Deus para a igreja e não lemos a Bíblia de forma devocional. Não lemos a Bíblia nos deleitando nela, buscando nela a voz de Deus para a nossa vida, sem essa responsabilidade eclesiástica. É lógico que essa responsabilidade, ela precisa existir em nós, mas nós não podemos ir à palavra de Deus, ir à oração, somente para isso. Tem um livro que eu gosto muito de citar nesse aspecto, do Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. Ele fala sobre disciplinas espirituais que são saudáveis para a vida cristã. Então nós precisamos ir à palavra, ir à oração, ir ao jejum como uma forma de buscar a presença de Deus para a nossa vida e não somente como uma ferramenta do exercício ministerial. O pastor Elinaldo Renovato então vai falar sobre essa vida devocional na oração. A oração exige tempo, a oração exige tranquilidade de mente, de corpo. Se a gente começar a orar com o corpo físico muito cansado, a gente não aguenta. Se a gente começar a orar com a mente muito estressada, a oração fica pesada, não flui. Então, a oração exige tempo. A oração exige a dedicação do tempo. E oração deve ser uma ferramenta de comunhão com Deus. Nós devemos aprender a gostar da oração. Eu cresci ouvindo que crente não ora porque gosta, ora porque precisa. Agora, por que nós conseguimos ficar um dia inteiro conversando com um amigo, uma noite inteira nas redes sociais conversando com alguém e não conseguimos passar algumas horas falando com Deus? Será que é porque a companhia de Deus é menos agradável do que a companhia de um amigo? Então a oração não pode ser vista como um suplício, como um sacrifício. A oração tem que ser vista como um privilégio de falar com Deus, a oportunidade de falar com Deus. Outra coisa importante que nós aprendemos é que a oração é uma ferramenta de conhecer a Deus. Como é que nós conhecemos uma pessoa? Nos relacionando, falando com ela, estando ao lado desta pessoa. Então, quanto mais tempo nós gastamos, não perdemos. A oração não é perda de tempo, é gastar tempo. Quanto mais tempo nós gastamos com Deus em oração, mais nós o conheceremos, mais nós nos tornaremos seu amigo, mais nós estaremos perto dele. Então a oração tem que ser uma prática de comunhão com Deus, diária, cotidiana. Outra coisa importante que o pastor Elinaldo Renovato nos coloca aqui é a leitura da palavra. Como eu já disse, nós precisamos ler a palavra de Deus de forma devocional. Não lendo só para buscar uma mensagem de Deus, mas ler para alimentar a nossa própria vida, de forma devocional, para que nós possamos sentir a presença de Deus em nossa vida, em nosso ser e nos deleitar na palavra de Deus. Segundo parágrafo deste terceiro ponto. Use o tempo para você mesmo. Aqui está um ponto fundamental e que nós obreiros precisamos aprender. Usar o tempo para nós mesmos. Será que nós realmente usamos o tempo para nós mesmos? Tem pessoas que têm dificuldade de usar o tempo para elas mesmas. Tem gente que acha que é pecado se ela, num dia de culto, em vez de ir ao culto no domingo à noite, eu não estou falando de todo dia, mas lá uma vez ou outra, ele sair com a família.
Ai, pastor, mas tem que ser no domingo à noite? Eu não sei, o ideal é que não. Mas nós sabemos que nós que somos crentes, somos diferentes das outras pessoas nesse aspecto social. As outras pessoas trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado, no final de semana descansam e vão se divertir. Nós que somos crentes, principalmente obreiros, e que não são de tempo integral, trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado e no final de semana vai fazer a obra de Deus. E que hora que a gente tem um tempo de dedicação para a gente, para a família, para os filhos, um momento de lazer? Que hora que a gente tem? Que horas que você vai parar para fazer algo que você gosta? Seja fazer uma corrida, seja praticar um esporte, seja alguma atividade de lazer, seja um período de sono, de leitura de algum livro. Que horas que a gente vai fazer isso? E aí nós vamos adoecendo, ficando com a alma aflita. A igreja, infelizmente, esta é uma verdade que nós precisamos declarar. A igreja está cheia de gente enferma, gente doente, emocional, psicologicamente falando. Gente que ora e pede Jesus para curar, mas elas não são curadas, porque é uma cura que ela mesma precisa promover. Ah, mas eu posso me curar? Pode, dependendo da sua atitude, sim. Gente que vive escravizada por um trabalho que não gosta. Gente que vive escravizada por aquilo que perturba, que atormenta a sua mente. Precisamos viver de forma saudável. Gente que não aproveita o tempo para cuidar dela mesma. Gente frustrada com sonhos de décadas que ela não conseguiu alcançar. E não conseguiu alcançar não foi porque era impossível, é porque não direcionou a sua vida para aquilo, não se esforçou o suficiente e hoje talvez envelheceu, está frustrada, doente, psicologicamente falando, emocionalmente falando. E ora pedindo Jesus para curar e não é curada. Gente que precisa de terapia, gente que precisa de psicólogo. Gente que precisa se tratar. Gente que precisa se amar, que precisa fazer coisas agradáveis. Gente que precisa voltar a gostar de si mesma. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que a igreja está cheia de gente doente. Gente que precisa de cura. Mas a cura está em voltar-se para si mesmo. Olhar um pouco para dentro de si e compreender o que essa pessoa se tornou. Gente que não está satisfeita com o que ela está se tornando ao longo dos anos. Gente que chega na terceira idade frustrada. Mas nós temos tempo de fazer diferente. Precisamos viver o tempo de Deus. Foi o que eu disse lá no início. Qual é o tempo que Deus está te permitindo viver? Então, viva esse tempo de forma qualitativa e use esse tempo para você também, para glorificar a Deus, mas use também este tempo para você. O pastor Elinaldo Renovato, neste quesito, ele vai dizer o seguinte: além de cuidar, da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior que tanto beneficia mente e corpo. É o que nós falamos. A pessoa precisa desenvolver uma atividade de lazer, a pessoa precisa fazer algo prazeroso para a sua vida, descobrir o que ela gosta de fazer. Ah, eu gosto de cantar, então canta. Eu gosto de tocar, então toca. Eu gosto de fazer uma caminhada, então faz uma caminhada. Ah, eu gosto de pescar, então vai pescar. Mas faça aquilo que é agradável para você também. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto e o último parágrafo e o último ponto da nossa lição. Use tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam a sua família em segundo ou terceiro plano. Gente que adoece e adoece também a família. Gente que nunca cuida. O cidadão bate no peito. Tem gente que acha isso bonito. Bate no peito e diz: eu tenho tantos anos de ministério e eu nunca tirei umas férias com a minha família. Eu penso, que pena, que dó desse sujeito e da família dele. Por longos anos eu vivi assim também. Nosso descanso não é aqui. Pessoas que não têm prazer em outra coisa, estão envolvidas tão somente com a vida ministerial. E nós sabemos que Deus
sabe que nós precisamos de outras coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Tem demais coisas. A prioridade do reino não quer dizer que a gente não deve buscar as demais coisas. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta as demais coisas, porque nós precisamos também das demais coisas. Então é preciso priorizar a família. Depois de alguns anos eu aprendi, então todo ano eu tiro pelo menos uma férias com a minha família. A gente sai, vai passear, faz uma reserva de um recurso financeiro para isso. Ah, pastor, mas é porque você ganha bem? Não. Mas por que ganha bem? É porque a gente prioriza isso. Isso faz parte agora do programa familiar. Isso faz parte do programa familiar. Né? Por longos anos da vida, eu deixei o 13º para pagar IPVA, para comprar material escolar dos meninos, e essa coisa, aquela outra. Um ano eu falei, não, esse ano nós vamos gastar o dinheiro do 13º passeando. E Deus mandou o recurso para pagar o IPVA no início do ano, para comprar material escolar dos meninos, uniforme. Deus mandou o recurso. E a minha família é uma família grande. Deus mandou o recurso. Então nós precisamos crer nisso, confiar e nos lançar nos braços de Deus, crendo que Deus conhece as nossas necessidades. Vamos então, meus queridos, a algumas considerações importantes ao encerrarmos a nossa aula. Primeiro, é algo que nós já tratamos aqui, eu vou só fazer a referência, porque eu tinha notado como uma consideração importante para o final da aula, mas já foi tratado. O tempo é igual para todos. A diferença é a maneira como ele é utilizado. Então não adianta você falar, não, mas eu conheço uma pessoa que faz tanta coisa durante o dia e eu não consigo fazer. Então procure aprender com essa pessoa como ela está administrando o tempo dela. Porque o tempo é igual para todas as pessoas. Segundo, precisamos entender cada tempo de Deus para a nossa vida. É a pergunta que nós já fizemos no início da aula. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Que tempo você está vivendo? Você compreendeu este tempo? Está vivendo este tempo dentro daquilo que Deus reservou para você? Terceira consideração importante. Esperar o tempo certo das coisas é sinal de amadurecimento. Tem gente que, por não entender o tempo, não sabe esperar o tempo certo e vive fora de tempo aquilo que deveria viver, perdendo o tempo ou atropelando o tempo e depois não tem tempo para desfrutar aquilo que o tempo proporciona. Entender o tempo e esperar o tempo certo é sinal de amadurecimento. É agora, é neste momento, ou você precisa esperar um pouco mais de tempo. E quarto, para finalizar a nossa aula, é uma frase que Deus trouxe ao meu coração. Eu anoto, tem diversas frases que eu vou anotando num bloco de notas do celular. E eu me lembrei dessa frase estudando a lição para esta aula e eu quero encerrar a aula citando esta frase. Viver o tempo de Deus não é esquecer-se de seu próprio tempo, mas é ajustá-lo ao tempo e à vontade soberana de Deus. Tem gente que acha, pastor, eu estou vivendo o tempo de Deus para a minha vida. E esquece do seu próprio tempo. Não esqueça do seu próprio tempo. Tem pessoas que não aproveitam o tempo que está vivendo e as coisas que o tempo proporciona para viver o seu próprio tempo. Quantos obreiros que eu conheci que tiveram um tempo de prosperidade, um tempo de grandes recursos financeiros e acreditavam que aquele tempo não ia passar e não aproveitou aquele tempo para construir alguma coisa, para construir um patrimônio e o tempo passou e depois a pessoa começa a chorar, a reclamar, mas Deus não está sendo fiel comigo. Não, não é Deus que está sendo infiel, é porque você deixou passar o tempo. Você quis viver o tempo de Deus e esqueceu que viver o tempo de Deus não é deixar passar o seu próprio tempo, é ajustar o seu tempo ao tempo de Deus e aproveitar esse tempo para a sua vida. Então, meus queridos, que nós aprendamos a viver o tempo de Deus dentro do nosso tempo. Não nos esquecendo que o tempo de Deus é kairos, é o tempo de qualidade. O nosso tempo é cronos, é o tempo cronológico. Mas é possível viver com os pés no cronos, mas com a esperança no kairos. É possível fazer com que o kairos motive o cronos. É possível fazer com que o kairos movimente o cronos e nós vivamos o melhor de Deus
dentro de cada tempo que Deus tem reservado para nós. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até semana que vem, quando nós estudaremos sobre a mordomia do trabalho, na nossa 9ª lição. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Até a semana que vem. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.